Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Este é o nosso culto online, hoje domingo, dia 23 de agosto de 2020. Vamos iniciar este nosso culto online orando ao nosso Deus. Hoje é aniversário do presbítero Tiago Metz. Então, Deus lhe abençoe, Tiago, parabéns, lhe dê muitos anos de vida ao Senhor, cuidando da sua saúde, da sua vida. Você é uma bênção para a nossa igreja, enquanto presbítero, enquanto membro. Deus lhe abençoe muito e toda a sua família. Então, parabéns ao presbítero Tiago, presbítero aqui da nossa igreja em Blumenau, que completa mais um ano de vida hoje. Foi abraçado lá pela Gláucia, pela Catarina e pela Valentina, em nome de todos nós, né? Recebeu um abraço afetuoso da esposa e das filhas. Então, oremos iniciando este nosso culto. Senhor, nós lhe somos gratos por este momento que o Senhor nos dá, a oportunidade de cultuarmos o teu nome, de sabermos que o Senhor é o Deus sempre presente na nossa vida e sempre presente em todos os lugares. Por isso, onde quer que estejamos, é nosso dever e nosso direito prestar culto a Ti. E em especial, ó Pai, nesta noite, nós agradecemos pela vida do presbítero Tiago, que completa mais um ano de vida, suplicando bênçãos sobre a vida do Teu servo. Cuida dele, da sua família, livra-o de todo o mal, supra todas as suas necessidades. Pai eterno, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs presentes aqui conosco neste culto online. Nós nos tornamos um só corpo, à medida que estamos unidos aqui em Cristo, ainda que distante uns dos outros. Nós somos a Igreja do Senhor e apresentamos diante de Ti este nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Sabendo que o Deus sempre presente está em nosso meio, sabendo que o Deus poderoso nos faz, a cada um de nós, a sua igreja, unidos agora ainda que online, somos a Igreja do Senhor. E este é o nosso culto. Aí na sua casa, aqui na minha casa, nós estamos em culto. E quando acaba essa transmissão, nós ainda estamos em culto. Então, esta aqui é uma parte do grande culto que nós prestamos com a nossa vida todos os dias. Então, vamos cultuar a Deus. Já iniciamos com as canções, com esse momento de ouvir a palavra de Deus cantada pela serva do Senhor, a Marília, e agora nós continuamos ouvindo a palavra, a instrução do Senhor. Então, para isto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 54 até o 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 54 até o 60. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prepare o nosso coração para aprendermos dele, e tenha misericórdia de mim, ilumine-me para esta mensagem. É interessante notarmos no nosso tempo como que as coisas mudam e os valores mudam tão rapidamente. Como que há uma transformação de valores que às vezes passam desapercebidos, mas que vão mudando as nossas concepções.
nós acompanhamos, de certa maneira, esta mudança social de valores e símbolos sociais. Eu quero exemplificar isto. Há alguns anos atrás, um dos símbolos de pureza, de usos e costumes, chamado de doutrina por algumas igrejas pentecostais, era o fato da mulher ter que manter os pelos corporais. E isto foi visto durante muito tempo como um sinônimo de pureza, de santidade, de ser cristã. Alguns até atrelando esta questão à própria salvação. Então era comum as mulheres não praticarem nenhum tipo de depilação corporal. E isso predominou muito na maioria das igrejas pentecostais, até poucos anos atrás. Para as meninas das novas gerações, este fato de não poder depilar-se tornou-se, em certo sentido, um símbolo opressivo, um símbolo de opressão. Havia uma certa ideia de submissão, uma falta de femininidade a partir disto e etc. É óbvio que, entendam em termos sociológicos, não em termos críticos, a maioria das igrejas cristãs se compõe numa configuração patriarcal, tá? Onde o homem tem uma proeminência. Então, era um símbolo assim, e isto gerava um constrangimento social muito grande, principalmente para as meninas em idade escolar, que eram estereotipadas, eram vítimas de bullying, de piadas, de brincadeiras e etc., de muito mau gosto, devido a esta doutrina, que na verdade é uma questão cultural, uma interpretação cultural da escritura que levou a isso. Só quero dizer que era um símbolo opressivo. E quando algumas meninas ou mulheres se libertavam disso, tinham uma emancipação, quer porque tinham um conhecimento bíblico ou realmente não suportavam toda essa repressão, opressão e etc., a primeira coisa que a menina fazia desses movimentos pentecostais históricos era cortar o cabelo ou pintar o cabelo, depilar-se, comprar uma gilete, enfim. E isto era visto como uma extrema afronta a Deus, a santidade da igreja, do movimento e etc. Mas para elas era um símbolo de libertação. Né? Poder cortar o cabelo, poder aparar os pelos corporais, enfim, que era mal visto pela instituição. Espante-se. Anos depois, o movimento feminista diz que opressão é depilar-se. Assustadoramente, o movimento feminista diz que hoje a mulher não tem que se depilar mais, que a depilação, sim, é um símbolo de opressão, que é machismo e etc. Que a mulher tem que manter-se cabeluda. É interessante, né, como que esses valores, esses símbolos de uma coisa tão secundária, de uma coisa não bíblica, de uma coisa irrelevante e até preocupante para a nossa ideia social e evangélica, mas que tomou tanto tempo a mente e o assunto de homens e mulheres. Então, algo que era opressivo se torna libertador, agora o que era opressivo se torna libertador como uma bandeira feminina. Então, veja, os valores são móveis, os valores mudam, a mobilidade de valores na igreja, quase que anualmente, valores vão mudando. E diante desta mudança de valores, eu fico muito preocupado quando o que ocupa a nossa mente são essas questões. Eu quis citar essa que parece tão banal, mas para vocês verem como algo tão banal mudou radicalmente. O que era, não é, enfim, né, o que era uma opressão, agora é um sinônimo de libertação. Alguns valores não podem jamais mudar. Por quê? O que nós vivemos diariamente acerca do Evangelho, acerca de Cristo, está muito longe de estar apegado a estas questões culturais, de usos e costumes, aspectos doutrinários, aspectos estéticos, aspectos litúrgicos, aspectos de aparência, principalmente a aparência externa.
Olhando para esse texto, olhando para a conclusão de Atos capítulo 7, o martírio, a morte de Estevão, eu vejo que nós temos que repensar qual é o valor que ocupa a nossa mente e qual é o nosso compromisso com Cristo. E faço disto uma pergunta: qual o nosso compromisso com Cristo diante desses valores tão móveis? Numa linguagem de Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida, aonde nada é sólido, aonde há uma fluidez e uma inconstância. Nesta sociedade líquida, fluida, sem solidez, sem bases estáveis, sem alicerces profundos. Qual o nosso compromisso com Cristo? O valor que não pode ser mudado dentro do nosso coração. Após o seu discurso diante do Sinédrio, após apresentar a sua defesa, expor as Escrituras, quase que fazendo um panorama do Antigo Testamento, dizendo que, na verdade, quem estava contra a lei de Deus era o Sinédrio, quem falava contra Deus era o Sinédrio, porque a idolatria que eles tinham ao culto, ao templo, já não existia mais, porque agora Deus não pode habitar em templos feitos por mãos, que eles sim é que tinham problemas com Moisés, porque foi o próprio Moisés que anunciou Cristo, e realmente eles mataram Jesus. Então ele reafirma a sua convicção em Cristo diante do Sinédrio. E tal era a cegueira do ódio que levou-os a um linchamento, a apedrejar Estevão. O texto é muito enfático e os termos usados para enfurecer, rilhar os dentes, lembra o ataque de uma besta selvagem. O enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes são termos que eram comumente usados para quando alguém sofria o ataque de uma besta selvagem, de uma fera selvagem, o ataque de um leão raivoso, alguma coisa nesse sentido. E diante desta circunstância, diante deste ódio que é gerado no coração daquelas pessoas, porque Estevão, de acusado, se tornou acusador, e num status profético que ele tem ali em acusar e denunciar a verdade, quando vem e entra em colapso com aquela mentira defendida pelos religiosos do passado, a consequência é esta. Eles se tornam bestas selvagens, feras, sem razão alguma. E diante desse fato, diante do martírio de Estevão, nós temos aqui uma visão que nos dá uma segurança tremenda também da própria presença de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, vê os céus abertos e vê Cristo em pé à direita, à destra de Deus. Esta ideia de céu aberto, essa ideia do céu se abrir, essa ideia dele ver, né, o céu aberto, isso é uma linguagem apocalíptica, né? Então, nós temos aqui uma antecipação nessa visão de Estevão, o que aguarda aqueles que são de Jesus, é a presença dele. Imagina, ele presenciou ali a majestade de Deus e viu o Filho do Homem, né, viu Jesus Cristo em pé. Isso quer dizer que o Cristo em pé, à destra de Deus, estava ali apto a recebê-lo, apto a acolher aquele seu servo, que estava tendo uma morte muito similar à dele. Lucas é muito detalhista em criar um paralelo entre o julgamento e a morte de Jesus, o julgamento e a morte de Estevão, o sinédrio, a pergunta do sumo sacerdote, as falsas testemunhas, a acusação de blasfêmia, a própria morte por si. E agora nós temos aqui o Estevão, o mártir, diante da morte eminente por confessar Cristo diante dos homens. E diante desta visão da glória que ele tem, essa visão apocalíptica do céu que abre, do céu que se rasga, e ele vê dentro do céu, o céu que está aberto para acolhê-lo, a presença de Deus, do Cristo exaltado à destra do Pai, ou seja, o Cristo que é Deus, por estar à presença de Deus, o Pai, apto a recebê-lo. Ele clama
em alta voz. Mas quanto mais ele clama, quanto mais ele adora, quanto mais ele demonstra o seu profundo amor por Deus e por Cristo, a besta fera, o irracional, o com os dentes rilhados, tapam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Veja, um ato irracional, insano, diabólico, bestial por parte do Sinédrio. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Veja, foi um julgamento sumaríssimo, equivocado, errado. E quando havia esse apedrejamento, as testemunhas eram as primeiras a apedrejarem. No caso, as falsas testemunhas. Homens que eram cultos e letrados tornam-se bestiais, porque a verdade de Cristo, quando confronta um coração que não tem a Cristo, é tomado de raiva e de ódio. Foi apedrejado. As testemunhas, que são falsas testemunhas, subornadas pelos da sinagoga que discutiam com Estevão, deixam as suas vestes aos pés de Saulo. Então nós temos aqui uma introdução de Saulo para depois fazermos aquele comparativo, né? E diante da morte eminente, sendo apedrejado, Estevão invocava, aclamava. Então é uma linguagem cultica aqui. Então você tem aqui uma linguagem cultica, uma linguagem litúrgica comum na aclamação, na exaltação, nas fórmulas de adoração, de rotina de culto do Antigo e do Novo Testamento. E Estevão invocava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se Cristo na cruz entrega o espírito dele nas mãos do Pai, agora reconhecendo o seu Senhor e Mestre, também Deus, Estevão entrega o seu espírito nas mãos de Jesus. Então, ajoelhando-se, ajoelhando aqui pode ser traduzido também por adorar, tá? O verbo proskineo. Então, esse ajoelhando tem uma ideia de adoração. Então, nós temos aqui ele sendo apedrejado pelas bestas, pelas feras, pelos sacerdotes, pelo sinédrio, que eram os religiosos, eram os que deviam conduzir as pessoas a Deus, estavam cegos de raiva, como que num ato irracional, insano. Enquanto eles apedrejam, Estevão está vivendo uma liturgia cósmica, né? Porque ao ver o céu aberto, ao ver esse episódio apocalíptico, ao vislumbrar a glória de Deus, ele se prostra e ele está cultuando. Veja o contraste da atitude dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio ali presente e do cristão, do mártir, do primeiro a ser morto por causa do nome de Cristo. Ele estava cultuando. É um culto que Estevão está fazendo aqui. Não é nem dentro da igreja, não tem nem órgão, não tem nem inário, não tem nem violino, não tem Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje ou na Almeida Revista Atualizada, mas ele está ali, fora da cidade. Já deveria ter sido já tinha apanhado, sem sombra de dúvida, né? Estava ferido. Pedras o acertando, ferindo o seu corpo todo. E ele está ajoelhado, adorando e cultuando ao Senhor. E nesse ato de culto dele, ele remete e relembra as palavras de Cristo. Quando Cristo na cruz pede que o Pai perdoe aqueles homens porque não sabem o que fazem, então há um paralelismo aqui perfeito entre o Evangelho de Lucas e Atos, também a obra. Deveria sempre ser estudado em conjunto, Lucas, Atos, e as palavras dele que fazem analogia às palavras do próprio Jesus. Senhor, não lhes imputes este pecado. No momento de culto, ele então, vendo a atitude insana daqueles homens, ele intercede em favor daqueles que são seus algozes. Ele intercede em favor daqueles que estavam para matá-lo. E com este belo eufemismo, com estas palavras, adormeceu, morreu. Esse adormeceu não dá base nenhuma para dizer do sono da morte, tá? Depois, quando você morre, você não fica dormindo. Você fica bem acordado na presença de Deus. Não é o que Estevão acabou de dizer? Eu vejo o céu aberto, eu vejo Jesus, o Filho do Homem, de pé, à destra, à direita, a autoridade, o Cristo exaltado, e entrega o Espírito da mão de Jesus, ou seja, ele será recebido ali naquela glória do Pai. Então ele não vai estar dormindo, está bem acordado e ficará eternamente acordado na presença do Senhor. Então aqui há um eufemismo, e adormeceu. Ele morreu devido ao apedrejamento, esse ato
insano. Irmãos e irmãs, a lição de Estevão deve ser muito prática para as nossas vidas hoje. Como eu já introduzi, nessa época de valores que mudam tão rapidamente, nós vemos uma época interessante. É uma época que as coisas têm uma tendência a serem mais artificiais. Hoje, quando você compra um suco de caixinha e vai ler os componentes, você chega à conclusão que a última coisa que tem ali dentro é suco. Mas tem cheiro, tem cor e tem sabor. E tem uma textura que imita do suco da fruta. Mas a fruta ali mesmo vem de uma maneira quase que milagrosa, diluída naquilo lá. E alguns sequer têm fruta. Composto de açúcar, basicamente, e corantes. Então, vivemos uma época de artificialidade. E essa artificialidade dos alimentos também se torna artificial para a vida. Tem gente que tem cheiro de cristão, cara de cristão, jeito de cristão, roupa de cristão, Bíblia grandona, bonita de cristão, mas é artificial. De cristão mesmo, absolutamente nada. É uma geração superficial, né, que está na superfície, que é rasa. Uma geração que... a geração do tudo bem, talvez, nada a ver. Ou seja, é uma geração que se orgulha de não ler livros. Uma geração que se orgulha de passar horas e horas atrás de um celular, de um computador, jogando, sequer tem noção de um Rubem Alves, de um Ariano Suassuna, de um Charles Dickens, de um Hermann Hesse e etc. Uma geração superficial, não quer ter profundidade. Quer ficar conformada, quer ser medíocre. Artificial, superficial e descompromissada. É a época em que chegar atrasado não é mais tabu. Todo mundo atrasa. Não dar atenção às pessoas, também não tem que dar atenção para ninguém. É uma época em que quando você marca um compromisso com alguém, você tem que quase que registrar em cartório e ter que ligar para a polícia conduzir o indivíduo, porque não se tem mais a palavra. Não vivemos mais a época do fio do bigode, em que era muito mais valoroso do que uma assinatura. Hoje não podemos mais nos dar ao luxo de fazer um trato tácito, um contrato de boca, com risco de fraude. É uma época descompromissada. E eu temo que isto adentre a igreja, que também faz parte desses movimentos de mudanças de valores, mas algumas colunas, alguns alicerces, algumas bases que sustentam e fundamentam a nossa fé não podem ser jamais alteradas. Entre elas, o nosso compromisso de Cristo até o fim. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estariam dispostos a chegar aonde chegou Estevão? Vocês estão dispostos a dar a vida por Cristo? Vocês estão dispostos a morrer em favor do Evangelho? Ou nós já fomos totalmente corrompidos por esta geração superficial, artificial, líquida, geração que só tem aparência, mas na verdade não é? Somos como fariseus, sepulcros caiados, pintados de branco por fora e cheios de morte e podridão por dentro. Será que já fomos corrompidos por essa sociedade sem valor algum, de traição, de mentira? Ou ainda temos coragem de dizer, como Estevão disse, diante daquele julgamento, em dizer, sim, eu sou cristão, se isso custar a sua vida? A gente acha tão difícil acordar de manhã para ir para a igreja. Gente, as pessoas estão me cobrando de voltar agora para o culto, voltar para o templo. É uma cobrança insana, uma cobrança que beira a loucura. Mas eu não vi essas mesmas pessoas nos cultos. E tenho conversado com outros pastores que me relatam a mesma coisa. Pessoas famintas por estar na igreja. E quando nós tínhamos atividades de segunda a segunda, eu não vi essas mesmas pessoas e os seus familiares no culto. Quando os via a cada 15 dias no culto à noite. Veja que os nossos valores estão invertidos.
Veja que o nosso compromisso com Cristo talvez esteja desfocado e o mártir Estevão nos convida a uma imersão verdadeira no Evangelho, a uma mudança de vida de fato, a viver esta realidade da palavra e pararmos de copiar sistemas sociais. Nós não somos mais deste mundo. Os nossos valores são bíblicos, são do Evangelho. Em época de tamanho descompromisso, olhar para a vida de Estevão é um confronto horrível de dizer, será que no lugar dele eu faria o que ele fez? Será que eu estou disposto? Não há meio termo com Jesus. Não há meio caminho, não há meia verdade, não há meio crente. Ou é ou não é. Irmãos e irmãs, em tempos tão confusos, tão estranhos, de valores tão complexos e que mudam tão rapidamente, que se transformam muitas vezes negativamente, temos que voltar à raiz. Temos que ter essência de fato. Temos que ser cristãos não só de aparência, mas de palavra, de verdade e de atitude. Eu gosto muito da ilustração, apesar de parecer um pouco cômica, eu acho que é uma ilustração que cabe bem sobre envolvimento e compromisso. Eu já até contei ela aqui em outra live, mas eu acho tão simples, mas quase que um choque de realidade. Que os animais estavam reunidos para discutir sobre a fome no mundo. E então, após muita discussão, todos os animais querendo acabar com a fome no mundo, a galinha apresenta uma solução, dizendo: ora, sempre foi muito fácil. Nós vamos acabar com a fome no mundo. É muito simples. Nós vamos servir ovos com bacon para todas as pessoas terem o que comer. Diante desta palavra, ovos com bacon, o porco então protesta. Como assim, ovos com bacon? A galinha estava envolvida no processo. O porco estava comprometido. Apesar de cômico, apesar de ter um fundo até de anedota, mas é uma reflexão importante para esta pergunta inquietante que gera em nós o martírio de Estevão. Qual é o nosso compromisso com Jesus? Qual é a nossa disposição com o Evangelho? Quanto nós temos coragem de perder a nossa vida por isso que nós amamos, que é Cristo? Que o martírio de Estevão seja uma pergunta para despertarmos, para encaminharmos para o verdadeiro caminho, a voltar ao Evangelho e ao nosso compromisso. Sejamos homens e mulheres de palavra, homens e mulheres com profundidade, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que o compromisso com Cristo e com os irmãos e irmãs seja fato e notável. Que Estevão seja o nosso exemplo para a igreja do século 21. E Deus nos ensine com esta palavra. Vamos orar por todos os motivos aqui expostos. Então, temos o pedido de oração do presbítero Max, pede oração pela sua amiga Diomar, que está internada em São Paulo. Aqui estava e agora já está em casa. Oração pela Aidi, que tem sofrido com câncer, né? Pede oração também pelos seus familiares, pela recuperação do seu amigo Pastor Júnior, para todos os irmãos. O seu Osias pede oração pelos seus sobrinhos, Carlos e Vilmar, em Rio dos Cedros. E agradece por
acolhê-los lá no seu sítio. A nossa irmã Letícia pede oração por todas as famílias da igreja e por todos que estão assistindo à transmissão. O diácono Osni pede oração por todas as famílias, por todos os adoentados e a misericórdia de Deus sobre nós. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela sua prima Rízia, continua na UTI. Pede oração pela Leocádia. Pede oração pela vida da Alice, uma bebezinha que está internada, também na UTI. Que Deus abençoe os pais da pequena Alice. Nosso irmão Everton Butz, que ele pede oração por todas as famílias enlutadas. Que Deus dê força diante dessas terríveis perdas, de fato. O luto sempre é uma dor que não dá para medir. Nossa irmã Carmen pede oração por toda a sua família. A Rosana faz um pedido a título do salmista, né, que Deus nos ajude a termos mãos limpas e um coração puro. A nossa irmã Gaia agradece a Deus por ter dado mais um ano de vida e ter guardado até aqui. Então, Gaia, receba os nossos parabéns também, um abraço, que Deus lhe abençoe muito e dê muitos e muitos anos de vida. O diácono Osmar pede oração pela vida da Rebeca, que completa 21 anos amanhã. A filha dele, né, a Rebeca, então, 21 aninhos. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos aqui feitos, motivos de ação de graças, de reestabelecimento da saúde, suplicando, ó Pai, as Tuas misericórdias sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que assistem esta transmissão, sobre a vida dos seus amigos e amigas e dos seus familiares. Pai eterno, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua cura seja estendida sobre todos os pedidos aqui, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade de todos os irmãos e irmãs. Cura, conforto, consolo, força. Pai, esse povo precisa da Tua misericórdia, precisa do Teu amor. Reconhecemos a nossa pequenez e a nossa fraqueza diante de Ti. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor, diante disto tudo, seja propício, seja amoroso e socorre-nos nas nossas angústias e aflições. Suplicamos também, ó Pai, que dê-nos um compromisso e uma disposição, como a de Estevão. Que o Senhor, ó Pai, de fato, nos faça ter raízes profundas, uma imersão verdadeira no verdadeiro cristianismo, uma adoração tal, um amor tal a Ti, Jesus, que nos leve à renúncia da nossa própria vida para viver o Evangelho. Que de fato se cumpra em nós aquilo que diz a Tua palavra, aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pai, se necessário for, queremos perder a nossa vida para encontrá-la em Ti, Cristo. Para que a nossa vida realmente faça sentido, como a de Estevão fez. Pai, queremos viver para Ti. Acolhe-nos, acolhe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta transmissão. Pai, de eterno amor e de infinita graça, recebe-nos e cuide, ó Pai, de todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos mandar aqui os nossos abraços. Mandar um abraço para o presbítero Flávio André, para sua esposa Fernanda. Boa noite, Deus lhes abençoe. Boa noite, Vandaimo, um grande abraço para ti. Boa noite, diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Aqui eu falo, preparado para o dia do soldado. Está parecendo farda, né? O verde com o branco aqui, né? Olha só. Já dá para pôr até o capacete. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Marlene. Boa noite, presbítero Max. Boa noite, Léo. Deus lhes abençoe muito. Ontem o Max estava extremamente elegante, né, na live, né?
para competir com o Max. Agora eu vou ter que pôr a minha toga, pôr estola, né? Porque o homem estava elegantíssimo na live de ontem. Ontem eu estava numa transmissão com os jovens, né? Numa live com a UMP, mas foi bênção de Deus a live com o Max e a nossa também com os jovens e adolescentes da igreja. Boa noite, Marlon, nosso amigo lá de Xanxerê. Muito obrigado pela companhia, que Deus lhe abençoe muito. Esses dias eu estava ouvindo o Marenco, cantador de campanha, e lembrei de você, viu, Marlon? É inevitável não ouvir aquela música, né? Chão Batido, de Saibro Vermelho, e não lembrar do Marlon lá de Xanxerê. Deus lhe abençoe, viu, Marlon? Um abração para ti. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Marília, né, que trouxe essas belíssimas canções para a gente há pouco no nosso culto online. Boa noite para nossa irmã Léo. Eu falei para o Max, para Léo também, mas mais um boa noite, né? Boa noite para nossa irmã Diomar, lá de São Paulo. Que Deus lhe abençoe muito. E também o seu filho Alexandre, né? Que Deus abençoe em São Paulo. Boa noite, Rosana Rebelo. Um abração para ti, para toda a família. Boa noite, Everton Butzki. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para toda a família. Obrigado pela companhia. Boa noite, Lígia Soares. Um abração para ti também. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Solange Campos, a nossa amiga lá de Mogi Guaçu. Se chama de Sol, né? Muito obrigado pela companhia, viu, Sol? Deus lhe abençoe muito. Quando acabar essa pandemia aqui, dar uma amenizada, estamos aguardando uma visita. Boa noite, Diácono Osmar. Boa noite, Ruth. Que Deus lhes abençoe muito. Um parabéns antecipado para a Rebeca. Que Deus lhe dê muitas bênçãos, né, nos 21 anos. E lhe dê muitos anos de vida. Boa noite, Andressa Cibulski. Seja muito bem-vinda à nossa página. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Boa noite, Gilberto Palharim. Que Deus lhe abençoe. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua companhia. Boa noite, Marília. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã lá de Itapema. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Gaia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mabi. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu Osias. Que Deus lhe abençoe muito. Um abração para os sobrinhos também, para o Carlos e da Vilmara. Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adir. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Mandei um abraço já para o diácono Osni, para a irmã Valéria, né? Que Deus lhes abençoe. Bom, são os nomes que aparecem aqui para mim, tá? Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Nós voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a nossa continuação, o início do capítulo 8 de Atos. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, nós voltamos amanhã. Boa noite a todos e a todas. Mandar uma boa noite para o Enzo, que é filho do Everton. Boa noite, seu Jonas Butzki. Boa noite, Enzo. Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Um grande abraço para ti.